Porque assim, Madison, quando a gente vai dar uma olhadinha lá na história dos pesquisadores das línguas de sinais, a gente percebe que muitos deles negligenciaram, né, as expressões faciais, as expressões corporais, não consideraram como tão importantes assim. Eu acho que seria interessante você dar alguns exemplos de como as expressões faciais e corporais elas influenciam o significado dos sinais e como expressões faciais e corporais podem constituir um sinal por elas mesmas. Sim. Isso que você comentou de os pesquisadores, ao longo da história, né, das pesquisas de línguas de sinais, acabarem deixando de lado esse parâmetro tão poderoso, né, das expressões não manuais, tanto é que ele é listado como o quinto parâmetro, né, o quinto parâmetro fonológico, não é porque ele é menos importante, é porque essa ordem de listagem aí, geralmente, né, configurações de mão, orientações da palma, locações, movimentos, expressões não manuais. É a ordem em que esses parâmetros foram sendo um parâmetro, só para quem é novo nessa palavra, né? Parâmetro é uma característica. É algo que é fundamental, é algo que faz parte de forma fundamental para aquilo. Né? Esse parâmetro fonológico, que são as expressões não manuais, ele só entra como item 5 porque foi o último que colocaram na listagem. Então, os próximos que forem colocando, vão colocando aqui na listagem, o 6, o 7, o 8, e assim vai. Né? Alguns pesquisadores já colocaram, por exemplo, o fato de você usar duas mãos ou uma mão só para fazer determinados sinais, que alguns sinais você tem que fazer com duas mãos, casa. Você não faz casa com uma mão só, você faz com as duas, sempre com as duas, não tem como você fazer só com uma. Ajudar, você tem que fazer com as duas mãos, mas essa mão aqui, ela é passiva, a mão que está tendo todo o trabalho de fazer a coisa toda aqui é essa mão. Né? Então isso aí entra como um sexto parâmetro fonológico da Libras, que a maioria das pessoas nem percebem. A maioria dos cursinhos nem menciona isso, para você ter uma ideia. Agora, existem sinais que eles são extremamente necessários. Você usar a expressão facial, por exemplo, você não pode fazer o sinal de bonito com a cara fechada, com a cara fechada. Porque o sinal de bonito, né, algo que é belo, é uma expressão facial mais aberta. Pode estar assim. Aí você pode fazer assim com a mão, ou assim, né? Assim, ou assim. Tanto faz, mesma coisa. Assim ou assim. Mas observe a expressão facial. Assim como que é muito bonito, você intensifica a expressão facial. Você deixa ela mais aberta, né? E você pode fazer aquela expressão assim, que é aquele sorriso assim tão escancarado, não precisa ser fingido igual eu fiz aqui agora, não é? Né? Mas a ideia de que realmente chamou muita atenção. Então, você não diz que é muito, assim, muito bonito. Você diz que é muito bonito, né? Você não diz que é muito fácil. Muito fácil. Você diz que é muito fácil. Aí, olha que interessante. O corpo vai para cima. O corpo vai para cima, os ombros vão para cima, a cabeça vai para cima. Ela é jogada um pouquinho para trás, né? Muito fácil, né? É tão fácil, né? Que você fez assim com um dedo só ali, né? Você não precisa dizer que é muito fácil. Então, as expressões faciais e corporais, elas entram como parte do sinal, para intensificar o sinal. Igual no português a gente fala homem, homenzarrão, você tem esse superlativo, você tem esse intensificador. Na Libras, os intensificadores são as expressões faciais ou corporais. Então, uma casa, você tem uma casa normal, você tem uma casa pequena. Olha, a casa normal é assim. A casa pequena, observe meus ombros. A casa minúscula, você fecha, você comprime os olhos, você comprime aqui, você faz assim com a boca, ó. A casa é minúscula mesmo. A casa aqui é pequenininha. Aí você já tem que fazer assim, para dizer que é, tipo assim, é pequenininha mesmo. Aí, obviamente, não é a casa do ser humano, né? É a casa de um bicho da natureza, alguma toca, alguma coisa assim, mas que você chamou de casa, naquela fala ali, né? E as expressões faciais entram nas frases também, para tornar algo
para se enfatizar algo, ou mesmo para você perguntar algo. O quê? Né? Onde você vai? Né? Você não pode perguntar. Pergunta assim, você tem que ter expressão facial, senão não é pergunta. Então, a expressão facial ela entra como um elemento da prosódia, mas ela entra como um elemento, ou seja, do jeito de você se expressar. O jeito que cada pessoa tem de se expressar, mais intenso ou não, mas ela entra também como constituinte da frase, em que pode ser como nesse sentido de pergunta, mas pode ser também exclamação. Entendi, cara. Entende? Em que o sinal de entender é só assim. Ah, entendi muito bem. Mas ele entra já com uma frase completa. Ah, entendi o que você estava falando. Nossa, é isso que você estava falando? Que seria... Percebe? Você joga o corpo para trás, você abre muito mais essa expressão facial, a boca ela abre para intensificar isso, essa surpresa, né, de algo que você não sabia que agora você sabe, e o sinal ele ficou do mesmo jeito que ele estava, não teve mudança aqui. A mudança foi nas expressões não manuais, naquilo que você faz com o corpo e com a sua face. E vários outros tipos, né, que entram como itens sintáticos, como itens de construção da frase. Então, quando a pessoa diz assim, eu não consigo montar a frase em Libras, às vezes a dificuldade que a pessoa tem é com as expressões não manuais. Às vezes ela até sabe encaixar a ordem ali dos sinais e tal, mas ela não sabe usar as expressões não manuais, entende? E aí, se ela não sabe usar as expressões não manuais, não sabe montar a frase na Libras, porque as frases na Libras dependem das expressões não manuais, entende? Agora, tem alguns sinais em que a expressão somente feita assim com o corpo, ou com a face, ela já traz o significado completo. Esse sinal aqui, olha, ele significa ladrão, significa furto, significa... E ela pegou, sabe? E aí, num ambiente em que alguém está correndo risco de alguma coisa, ou que quer avisar um grupo assim, olha, os surdos olham assim para o lado. Esse olhar para o lado não é aleatório. Isso é um sinal da Libras. Você está indicando algo, você está apontando a direção de algo. Assim como, estou conversando aqui com você, eu viro assim, olhando em uma direção, isso não é um gesto na Libras. Isso aí é um sinal completo, ele tem um significado de você olhar e de você estar dizendo de forma, somente usando o seu corpo, a direção que alguém deve ir, a direção que a pessoa deve seguir de forma discreta. Entende? Então, a Libras, tem gente que acha, você comunica em Libras, todo mundo sabe o que você está dizendo. Não é não. Porque existem sinais que são discretos e que quem está começando nem sabe que existe. Mas quem é fluente sabe que existe, sabe que funciona daquela forma e sabe usar. Então, nesse ambiente assim, você olharia assim, ele ali é ladrão, cuidado com ele, tá? Tem um sinal que é muito engraçado, que é esse sinal aqui, ó. É uma gíria na Libras, né? Esse sinal significa enganar, ludibriar outra pessoa, sabe? Fazer hora com a outra pessoa. Tipo assim, aquelas pegadinhas que tem na internet e tal. Fala assim, cara, sua mãe tá chegando aí e tal. Aí, cadê? Chegou não. Aí ele fala assim, te peguei, entendeu? Mas só assim. Tem um sinal muito interessante também que significa o próprio ato sexual, que seria assim, só com a bochecha. Significa o próprio ato sexual em si. Tanto é que ele entra como expressão facial de um outro sinal que também é usado para esse sentido, mas que para ser usado nesse sentido você tem que fazer essa expressão facial, que é esse sinal aqui, que significa fazer amor, ou fazer o sexo, ter uma relação sexual, mas que vem dessa construção. E aí, tem um outro sinal muito legal que é feito só com a língua, né? Que é assim, eu estou conversando aqui com você, né? Estou conversando e tal, e aí a gente está falando do fulano. Só que aí, de repente, você está sinalizando, está de costas, e aí daqui eu estou vendo que o fulano está vindo. Aí eu falo assim, às vezes eu olho assim de cantinho e falo, às vezes só falo assim, entendeu? Porque ele vem de uma frase que seria, olha lá. Então, olha lá, olha a língua mexendo, olha lá, olha lá, olha lá. Então, eu fico pensando assim, entendeu? Que ele vem dessa expressão. Agora, presta atenção, esse sinal é feito com a língua dentro da boca, tá? Porque ele fora da boca
pode trazer uma conotação sexual, por exemplo. Ou em outros contextos, outras conotações, outros significados, né? Então, o que é que isso significa? As expressões faciais na Libras, elas não são aleatórias. Elas não são um gesto. Elas fazem parte dos sinais. Ou elas são o sinal em si, é só aquilo, entende? Só aquilo. Então, como que funcionaria, por exemplo, você conversar em situações, né, que exigem descrição para você usar menos sinais e para você usar mais expressões? Como é que funcionaria isso? Né? São situações em que, por exemplo, você vai no banco, você está ali com um surdo que você foi acompanhar ele, né? Você foi ali como intérprete para acompanhar o surdo no banco, para ele resolver alguma coisa ali e tal. E aí, ele chegou lá no banco e você estava interpretando, a atendente do caixa disse assim, que ele tem 40 mil reais na conta, por exemplo. Você não vai dizer para ele assim, com essa expressão facial toda aberta assim, ali, entendeu? Você não vai fazer isso. Porque de longe alguém vai, opa, tem alguma coisa ali acontecendo. Você vai ser discreto. Então, você pode colocar a mão, se você está sentado, você colocar a mão assim no queixo assim e fazer assim, porque você vai tampar parte dessa sinalização. E aí você vai manter a sua expressão facial neutra. Entendeu? Você vai dizer assim, ó, 40 mil. Você não vai, 40 mil, não vai fazer assim, né? Vamos supor, uma hipótese aqui, você vai interpretar alguém que foi lá ver o bilhete da loteria. Tipo assim, muito hipotético isso aqui, né? Mas só para você imaginar a situação. E aí a pessoa diz lá para o cara, para o surdo, e você está interpretando, né? Que ele ganhou R$ 1 milhão, né? Vai dizer isso de forma discreta, né? Porque não é uma informação que vai ser dita ali de forma assim tão aberta, né? Então, você vai ser discreto também na sua sinalização. Por quê? Porque é uma questão de segurança. Mas tem outras situações também. Você está ali no banco, de alguma forma, o surdo foi e... De alguma forma, você precisou de comunicar alguma coisa sobre a senha bancária. Você não pode simplesmente lá dizer a sua senha bancária ali, só colocando os números ali de forma abertamente para todo mundo. Vamos supor que sua senha seja 2021. Né? Você não vai dizer que não vai dizer assim de forma aberta ali, soletrando assim, né? Soletrando não, né? Dizendo número a número assim, aqui na frente, né? Vai falar aqui é perto, vai fazer aqui mais embaixo, vai fazer mais de forma mais discreta, entende? Você às vezes vai ter que dizer para o outro tomar cuidado sobre aquilo, entende? Com aquela informação que às vezes o surdo não percebeu, você percebeu alguma coisa ali naquele ambiente. Então, são os mais diversos contextos. Mas quase ninguém sabe a Libras. Você se engana com isso. Cada dia mais pessoas sabem a Libras. Se você não sabe ainda, você vai ficar para trás. A equação é muito simples mesmo. Cada vez mais pessoas, você vai na rua assim, a pessoa ouve a palavra Libras, ela sabe o que significa Libras. Ela pode não saber a Libras, mas sabe o que significa Libras. Há poucos anos atrás não era assim. Né? As pessoas estão mais conscientes disso e estão se preparando cada vez mais. Então, esse processo de se comunicar com os surdos em ambientes mais discretos, eles são fundamentais. Imagina, por exemplo, a Raquel é minha esposa, né? Ela é surda. A gente indo numa loja. Vamos supor que ela não gostou de alguma coisa, ou gostou de alguma coisa, e aí a gente acha aquele preço daquele produto ali na loja, a gente viu o mesmo produto na outra loja, sabe? Aquela coisa assim, mesma marca. E aí, ela não pode dizer de forma aberta, nossa, eu adorei isso aqui. Não pode dizer assim, de forma tão aberta. Vai ser discreto. Então, essa descrição, bom, muita gente sabe o sinal de bom, assim. Muita gente sabe o sinal de bom, assim. Ela vai dizer, o sinal de gostar, né? Ela vai dizer que gostou daquilo, mas sem usar esses sinais. Ela vai usar outros sinais. E vai usar a expressão facial. Ou ela nem vai usar a expressão facial. Por quê? Porque a expressão facial talvez a outra pessoa vai perceber. Então, como que ela poderia dizer que ela gostou de algo sem usar sinais que as pessoas conhecem no dia a dia, sinais comuns da Libras? Ela pode dizer sim, que aquele ali
concordou com ela, pode fazer assim também, de que está em concordância com aquilo, de que aquilo ali combinou com ela. Ela pode usar esse sinal aqui, que significa cheiro, né? Que pode significar algo com o qual eu compartilhei ou com o qual a minha identidade foi construída ao longo da minha infância. É um significado complexo mesmo. Eu não vou entrar em detalhes desse sinal aqui, não. Ele significa várias outras coisas, é usado geralmente em outros contextos, mas por campo semântico, por uma ideia geral que esse sinal significa, ele pode ser usado nesse sentido, que seria, a grosso modo, ele entraria como uma gíria, dizendo que o cheiro disso aqui me agradou. Eu duvido que algum ouvinte, vendedor de uma loja, por mais saiba Libras, vai perceber isso aqui, entendeu? E vai entender que significa isso, percebe? Então, nos mais diversos contextos, o que vai dizer se a comunicação vai ser aberta ou fechada são as escolhas que você faz dos sinais, das frases, das expressões faciais, ou seja, das expressões não manuais que você faz, como um conjunto. Sendo que em muitas situações você pode e deve apenas usar ou apenas modificar as suas expressões não manuais, que já vai trazer aquela completude do sentido que você quer transmitir. Se você quer receber o nosso acompanhamento, o passo a passo, o método completo para você aprender, para você se desenvolver na Libras, estar realmente preparado para se comunicar com os surdos no dia a dia, ou mesmo até para você trabalhar, estar preparado para ajudar os surdos, e até mesmo trabalhar na área como intérprete, como professor, atendendo os surdos, aqui abaixo tem alguns links que você pode acessar e fazer contato, né, com o nosso time da Universidade da Libras, se a gente tiver vagas abertas para algum dos nossos métodos, com acompanhamento. Vou ficando por aqui. Se você gostou desse conteúdo, se esse conteúdo trouxe mais clareza para você sobre esse tema, te ajudou mais no seu caminho da Libras, clica curtir, gostei, para eu saber que esse conteúdo está ajudando você de alguma forma. Também se inscreve aqui no canal, clica lá no sininho para você ser avisado em primeiríssima mão quando a gente publicar novos conteúdos aqui. E se inscreve aqui para você realmente estar fazendo parte dessa comunidade. Segue a gente lá no Instagram, @Universidade da Libras. Lá você vai poder acompanhar o dia a dia meu com a minha esposa Raquel, que é surda, e a gente se vê no nosso próximo episódio, ou para os nossos alunos que estão nos acompanhando aqui também. Muito bom você estar aqui. A gente se fala nos nossos canais exclusivos com os alunos também.